por maior que seja uma peça, uma música que você está estudando, lembra que eu falei que você tem que ter um objetivo, né? Uma coisa a ser corrigida por vez. Então, ainda que a sua música seja muito longa, você tem que quebrar ela em partes também. E dentro dessas partes, quebrar em quebra-cabecinhas, assim, pecinhas de quebra-cabeça. Ou seja, você sempre tem que sair da visão do macro, da música grande, pro micro. E desse micro pro micro, assim, entendeu? Você tem que construir a sua peça. Eu associo sempre a imagem da construção de um prédio. Eu sempre falo isso para meus alunos. Porque ninguém levanta um prédio de uma hora para outra. Você não vê um prédio pronto, né? Tom, jogou o prédio lá, né? O que você vê? Você vê a construção de um andar, e depois vem outro andar aqui, e depois outro andar, e depois outro andar. Então, por maior que seja a peça, você vai construindo por partes. Escolhe uma parte de estudo e dessa parte aqui, que tem um objetivo para você fazer ela, você quebra em mais partezinhas ainda para resolver aquilo que está fazendo você ficar engasgando. E aí você resolve, e aí você melhorou aquela parte. Começa a próxima parte da música, tá entendendo? E essa parte pode ser por sessões musicais, como por exemplo a parte A ou a parte B, a estrofe, o refrão. Também pode ser talvez pelo número de páginas, pela frase, você pode escolher por frases musicais, tudo depende do tamanho da peça, assim. Mas é sempre importante você escutar o seu professor também, ele vai te orientar nessas questões, e se por acaso ele não falar, você pedir para ele, perguntar para ele qual parte que eu estudo, por que eu estudo essa parte, conversa com ele sobre essas questões da forma da música, porque a música também tem um esqueleto, assim, que o compositor pensa, de forma clara para ele pensou, foi intencional, ele pensa a música por partes também, como se ele estivesse montando assim, tô fazendo o alicerce da música, agora aqui eu faço as paredes, e agora aqui eu ponho o telhado. Ele tá claro nessas partes, o compositor tá claro nessas partes, e talvez você que tá começando não saiba, mas o seu professor sabe. Então, às vezes, pergunta para ele também, sabe, para te ajudar a direcionar em que partes que você vai estudar, com qual foco, tá bom? Então essa dica, assim, pra mim é super importante. E, assim, outra coisa que eu costumo também usar é que cada vez que você tá resolvendo e escolhendo aquelas partezinhas dos motivos que eu falei, eu sempre escolho esses motivos apoiado em conhecimentos. É como se eu associasse, assim, com relações teórico-harmônicas. Como não? Eu associo a relações teóricas e harmônicas, assim, porque aquele motivo tem que ter um sentido palpável para mim, para eu memorizar, porque eu tenho que sair logo da leitura da partitura e eu tenho que conseguir estar focado no meu instrumento. Então, para eu memorizar aquilo rapidinho e para que eu consiga já focar naquela questão da movimentação que eu tenho que fazer, movimentação muscular que eu tenho que fazer, eu analiso aquele trechinho e encontro nele relações teórico-harmônicas. Então, eu vejo se aquela frase ela faz parte do arpejo de um acorde, ou se ela tá em cima de uma passagem de uma escala, ou eu não sei, enfim, eu descubro qual é a relação teórico-harmônica que apoia aquele trecho ali. Se é uma célula rítmica em específico, enfim, de acordo com o meu conhecimento que eu já tenho por trás, eu associo isso e passo isso para o meu aluno, porque aí ele também conhece, ele entende, ele se apoia com muito mais clareza, não fica só na questão só de cantar uma frase, mas ele também usa a parte do conhecimento mesmo, cognitivo que ele tem daquele assunto, entendeu? Cerebral mesmo, deixa o negócio calculável. Isso é uma dica bem bacana de acontecer, e aí recai sobre aquela importância de você ter um background teórico, harmônico, de percepção da música, assim, de entender os elementos que estão por trás daquela partitura, que estão fundamentando a música como linguagem. Quanto mais conhecimento você tem nessa parte, a sua prática vai ficando cada vez melhor, porque você fundamenta a sua prática, tudo faz mais sentido para você, você cria relações memorizáveis ali. É como se você saísse da parte, da posição de um mero intérprete e começasse a compreender o pensamento do compositor. Então, você se apropria do que o compositor queria passar, porque você entende o que ele pensou, você sabia o que ele estava pensando enquanto regras. Porque, galera, os compositores estão super conscientes de todas as regras, de todos os elementos da música, que fundamenta a música como uma linguagem, eles sabem disso na hora de fazer. Então, se você se coloca nessa posição também, você se apropria do métier dele, do compositor, sabe? E aí você consegue ter muito mais propriedade para dizer ao público o que ele estava querendo dizer.
Então é muito legal, assim, buscar associações com conhecimentos teórico-harmônicos para resolver aquela passagem, para aquela passagem fazer sentido para você, e daí você consegue resolver ela e consegue repetir. Eu vou dar um exemplo, eu vou tocar para vocês um trechinho da música Game of Thrones, que um aluno meu tava fazendo, e aí ele começou a enroscar e não conseguia resolver essas questões teóricas. Eu vou mostrar pra vocês, acompanha aí, ó. E daí vocês vão ver como é que eu resolvi essa questão, tá bom? Vou tocar aqui pra vocês, gente, a música que ele tava estudando, ó. Isso aí, gente, ó. Daí meu aluno tava tendo um problema na segunda parte dessa música, que eu chamo de parte B. A parte B é essa aqui, ó. Aí o problema era aqui, ele enroscava pra fazer isso. Não saía. Isso aqui. Né? Ele não conseguia fazer o salto aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo, ó? Eu grifei de roxinho aqui esse primeiro problema aqui e depois esse aqui de laranja. Ele tinha problema nessa, durante a primeira casa, e a hora que repetia, ele tinha problema na passagem que é quase parecida, que eu grifei aqui de azul, e de verde, que é na segunda casa. São passagens bem próximas, daí dava problema toda vez. Como resolver isso? Daí é o seguinte, primeira coisa é que, ó, repara bem, essa partezinha roxa aqui, ela tá apoiada em cima, ela é um arpejo de Fá menor. E essa partezinha aqui, laranja, é um arpejo de Sol menor. Então eu já saquei isso, né? E aí a gente foi treinar como arpejos. O que eu sugeri pra ele? Vamos treinar primeiro essa frase aqui, ó. Em vez de ficar tentando fazer isso aqui, que é como ela deve soar, a gente ficou treinando isso aqui, ó. Porque isso é um arpejo. É o estudo de arpejo, ó. Ah, ok. Daí ele ensinou para a mão direita dele como fazer esse arpejo. A mão direita aprendeu. Ok. Então agora ele deve aprender como fazer o segundo arpejo, que é o de Sol menor. Então é isso aqui. Ok. Agora vamos tentar. Ele repetiu até ele conseguir. Agora vamos tentar fazer os dois arpejos, um após o outro. Então veio de Fá menor primeiro. E agora de Sol. De novo de Fá. E de Sol. Eu não me lembro agora se ele teve problemas em colocar a mão esquerda, porque o arpejo está na mão direita, né? A mão direita está fazendo isso aqui. E a mão direita faz o acorde blocado, né? A mão esquerda faz o acorde blocado, ó. Eu não me recordo agora se ele estava tendo um problema com a mão esquerda. Porque se ele tivesse, eu iria separar também. Eu iria primeiro ficar focada na necessidade de cada mão. Depois eu iria tentar juntar as duas mãos. E aí fazer esse sequenciado.
Só que isso ainda não é como tem que soar, isso é uma parte para chegar, né? Então, como tem que soar? Tem que fazer o seguinte, o primeiro arpejo tem que cair com o segundo. Ó, tem que cair isso aqui, ó. Quando eu estiver terminando o primeiro arpejo, veja bem, ó, olha só. Quando eu estiver terminando aqui, ó, o arpejo roxo, a última nota do roxo, já tá com o começo do laranjinha aqui, tá vendo, ó? Então a última nota que eu grifei de roxo já está no começo da mão esquerda junto. Então, uma vez que ele conseguir o primeiro separado, olha, terminava o arpejo e começava o outro. Então agora eu tentava o próximo passo, que é terminar e já colocar a mão esquerda junto, ó. Ah, consegui. Conseguiu isso? E então só conclui aqui o acorde. Tá vendo? Essa era uma fase 2 aqui, ó. Concluí isso aqui. Ah, consegui. Ah, tá. Então agora a gente tem que fazer a rítmica do que tá escrita. Porque a rítmica não é essa aqui. A rítmica era assim. Vai, corre aqui. 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 E aí eu associo a frase. As frasezinhas que eu falei que eu invento, né? Olha, vai, corre aqui, vai, corre aqui. E vai, corre aqui, vai, corre aqui. Conseguiu fazer nessa métrica? Então agora a gente vai tentar acelerar um pouco. Vai, corre aqui, vai, corre aqui. Vai, corre aqui, vai, corre aqui. Ah, eu consegui acelerar. Vai, corre aqui, vai, corre aqui. Só que eu tô mostrando pra vocês aqui com facilidade, porque isso não é um desafio técnico pra mim. Pro aluno, ele não conseguia avançar com poucas repetições. Óbvio, ele tinha que repetir com concentração, com foco, e aí ele ia conseguindo, entendeu? E aí, conseguiu essa terceira etapa, que é de trazer a métrica correta, tem a quarta etapa, que quando termina o arpejo laranja aqui, ó, que é o de sol menor, tá vendo, ó? Quando termina esse arpejo, na verdade, ele só termina aqui embaixo, até grifei continuação, tá vendo? E aí já é um novo acorde na mão esquerda, já é dó menor. Então eu tenho que linkar a resolução desse arpejo de sol com o próximo. Eu não estava fazendo isso, eu não tinha ensinado ele a fazer isso ainda. Então, agora eu tenho que fazer. Vai, corre aqui, vai, corre aqui. Ele tem que ensinar a mão esquerda dele a cair aqui, quando resolve esse outro acorde. Então eu começo a treinar somente o acorde de sol menor. Vai, corre aqui, vai, corre aqui, vai, corre aqui. Ah, conseguiu? Então eu junto tudo. E vai, corre aqui, vai, corre aqui. Ah, consegui. Então aí, hora que conseguiu, a gente começa a tentar trazer movimento, que é um pouquinho mais de velocidade. E daí eu falo, ah, tá ótimo, tá pronto. Não, não tá pronto. Porque a gente focou no problema, a gente resolveu os dois motivos que tinha, era o motivo do arpejo de Fá menor e o motivo do arpejo de Sol menor, linkado com a resolução em Dó, né? Mas agora ele tem que aprender como que ele vem a música toda, ele vai executando a música toda e consegue chegar e fazer essa parte. Porque não adianta ter resolvido esses dois, ele precisa ser capaz de chegar e passar para esses dois. Então, ao invés de a gente começar aqui, já na parte B, que começa aqui em cima, ó, a parte B começa aqui, ó, tá vendo? Em vez de já começarmos aqui, o que eu faço? Eu faço a gente pegar um pouquinho antes só, eu vou ampliando de trás para frente, até que ele consiga pegar a parte B toda. Então a gente treina isso aqui agora. Aliás, eu até pegaria, não, mudando de opinião, ó, em vez de pegar aqui, aqui é muito longe, como ele estava treinando aqui, eu pegaria aqui, ó, começo do compasso, ó. É melhor, ó, faz mais sentido. Vamos treinar primeiro daqui, ó. E vai, corre aqui, vai, corre aqui. De novo, ele tem que conscientizar a mão dele para isso aqui. Vai, corre aqui, vai, corre aqui. E você viu que eu fiz uma paradinha? Fiz uma paradinha intencional, ó. Eu tô aqui, ó. Parei. Vai, corre aqui, vai, corre aqui. Por que eu parei? Porque
Porque eu estou trabalhando com a memória de curto prazo, que eu vou falar um pouquinho ali pra frente, vocês vão entender o que é isso. A memória de curto prazo, ela é lenta e ela é consciente. Então eu preciso parar o meu cérebro para eu chamar o meu cérebro a consciência do que eu tinha treinado antes. Então eu interrompo para ele lembrar os reflexos que eu estava treinando antes. É intencional isso, ó. Vai, corre aqui, vai, corre aqui. Uma vez que o aluno consegue fazer isso com essa parada, aí então a gente tira a parada. Vai, corre aqui, vai, corre aqui. Por quê? Porque aí eu já conscientizei ele, o cérebro dele, né? Das duas partes que existem, a parte de antes com a parte nova que foi treinada. E aí ele consegue grudar essas duas partes. Tá entendendo? Então esse é o processo que eu faço, que eu saio do macro pro micro. Eu saí da parte B, que era... Bom, tinha a música inteira já, né? Eu foquei na parte B. Da parte B eu migrei para as partezinhas do motivo ali. Treinamos os dois motivos de acorde. Aí eu ampliei um pouquinho e fiz esses dois motivos serem uma coisa só. E aí eu coloquei a outra parte, que era o começo do compasso, e separei elas por uma pausa. Eu pausei minha performance, eu toquei a primeira parte do compasso, pausei, para recomeçar o motivo que eu tinha treinado ali. Para que meu cérebro entenda que isso é uma coisa que eu tinha treinado, já que é só ele buscar o reflexo que ele tinha absorvido. E aí então eu tirei essa interrupção no meio e grudei as duas. E aí ele consegue. Não é legal isso? Tá entendendo? Então essas são as minhas dicas, assim, que você tem que treinar de uma forma de construção aos poucos, assim. Você vai construindo a cada andar do seu prédio, da sua música que é seu prédio ali. Você vai construindo aos poucos. E esse foi um exemplo que eu queria dar pra vocês, tá bom? Pra vocês entenderem como que é o processo de assimilação de uma passagem. Não adianta ficar tocando a música, repetindo, 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 que aí ela vai ficar boa. Não, não adianta. Não é assim. Não adianta isso não. Você tem que realmente focar ali no problema e encontrar estratégias apoiadas na questão harmônica e nessas questões musculares também, de como que eu repito. Cada instrumento tem uma forma correta de alcançar, né? Então o seu professor vai te ajudar nisso, mas é importante que você também dialogue com ele e busque isso, sabe? Assim, pergunte, peça, tá bom?